Oi, gente, boa tarde a todos. Estou gravando hoje às 4h50 da sexta-feira, às 16h50, perdão. Primeiramente, eu quero agradecer o compromisso de vocês, né? A dedicação que vocês estão tendo em relação aos conteúdos que a gente está enviando a vocês. Estou por esse vídeo, né, de uma forma mais diferente, se é que vocês me entendem, em relação às aulas anteriores, porque nesse vídeo tá aparecendo a minha imagem, né? Então, além do áudio, vocês vão ter esse contato visual comigo, com o professor Gabriel. E no decorrer da aula, gente, eu acredito que a aula vai ficar bem mais atraente, né? Não pela estética do professor, tô brincando, mas sim porque o contato que vocês vão ter com o vídeo, né, com essa pequena janela que tá me aparecendo aí para vocês no vídeo, vocês vão entender, né, e ter essa digamos assim, esse contato mais próximo comigo, né? Porque as aulas anteriores a gente estava enviando só o áudio mesmo com as imagens. Então, mesmo que o assunto tivesse mais simples, mesmo que o assunto tivesse mais pegajoso, digamos assim, mas vocês não tinham esse contato visual com o instrutor, com o professor Gabriel, né? Porém, hoje a gente vai fazer de uma forma diferente. A gente vai falar de uma aula bem interessante, que era para a gente ter visto, inclusive, no módulo 1 de anatomia de vocês, onde infelizmente o módulo não trouxe, né, para vocês verem essa parte do sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino, onde está localizado no módulo 2, que é o atendente de farmácia, né? Então hoje a gente vai entender um pouco como é que funciona o sistema reprodutor masculino, o sistema reprodutor feminino. E acima aqui vocês observam que na aula fala cálculos em farmácia, né, e métodos contraceptivos. Mas para a gente chegar a ter esses métodos contraceptivos, a gente de fato precisa saber logo, né, sobre o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino, os principais órgãos, né, as principais funções desses sistemas reprodutores, tanto do homem quanto da mulher. Então hoje vocês vão entender um pouco como é que funciona, né, o aparelho reprodutor masculino e o aparelho reprodutor feminino, e a parte de cálculos em farmácia, ou cálculos farmacêuticos, que é uma área bem mais complexa, precisa de mais detalhes, melhor, tem muitos detalhes, né? Isso eu preferi que a gente possa estar observando e vendo mesmo em sala de aula, logo porque vai requerer cálculo, vai ter que precisar de uma lousa, né? Então a gente precisa ter esse contato com vocês mesmos em sala de aula em relação aos cálculos de farmácia. Ah, professor, é algo que a gente vai perder? Não é, tá, gente? Mais uma vez eu repito para vocês, para todos no geral, todas as aulas que estão sendo feitas, estão sendo ditas pelas essas plataformas digitais em AD, né? A gente vai ver elas presencialmente também, tá bom? Pois vamos ao que interessa. Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam se cuidando como possam, tá? Quem está trabalhando, toma cuidado também, que isso é importante. Quem não está, fica em casa, bonitinho, estudando, ajudando a família, enfim. É algo que a gente tá tentando, né? Passar essas informações e a gente está tendo resultados bem positivos. Então vamos ao que interessa sobre a aula, voltado para o aparelho reprodutor masculino e feminino. Então, gente, o sistema reprodutor é algo bem simples comparado aos outros sistemas, né? Todo sistema a gente sabe que forma todo o nosso organismo. Então, tudo começa de células. Células formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas, né? E sistemas formam todo o nosso organismo. Para nós seres humanos, para todos os seres vivos, animais, plantas, não é também diferente. Precisa de células, de uma ou de várias células para ter essa formação desse organismo, né? E para a gente hoje, né, seres humanos, animaizinhos também, precisa apenas de duas células. As células reprodutora masculina e célula reprodutora feminina, né? O espermatozoide e o óvulo, no qual é a principal célula reprodutora feminina e a principal célula reprodutora masculina, que é espermatozoide. Mas vamos entender o que é de fato o sistema reprodutor, o que é de fato os aparelhos reprodutivos do sexo masculino e do sexo feminino. Então, gente, o aparelho reprodutor, o sistema reprodutor, ele é um sistema de órgãos dentro de um organismo, né, que trabalha em conjunto com a finalidade de realizar principalmente a reprodução. Então, quando a gente se refere ao sistema reprodutor, a gente se refere a quê? A reprodução, né, a formação de um novo indivíduo, de um novo organismo, de um novo ser vivo, né? Então, quando a gente se refere ao sistema reprodutor, gente,
de ambos os sexos, masculino e feminino, é o momento onde duas células se encontram, se encaixam, fecundam-se, né, a formar assim um novo ser vivo, um novo organismo, não é isso? Professor, quais são essas duas principais células? É como eu falei para vocês ainda há pouco. O óvulo, né, que é a principal célula reprodutora feminina, o espermatozoide, que é principal célula, perdão, masculina, né, do sistema do aparelho reprodutor masculino. Então, a partir do momento que essas duas células se fecundam, né, se juntam, é até interessante a gente falar isso, gente, porque no momento da ovulação e da fecundação são algo totalmente diferentes, mas a gente vai falar logo da fecundação. No momento da fecundação do espermatozoide ao óvulo, o óvulo, né, obviamente ele é bem maior do que o espermatozoide, né? Então, a partir do momento que o espermatozoide fecundou o óvulo, esse óvulo cria toda uma película, né, tipo como se fosse uma pelezinha envolvendo toda a célula, todo o óvulo, onde nenhum outro espermatozoide possa estar adentrando aquele óvulo, né, aquela célula. Então, a partir dali já começa a junção, né, do núcleo do espermatozoide junto com o núcleo, DNA e RNA da célula do óvulo, e aí vem a formação do zigoto. Da formação do zigoto a gente tem logo em seguida a formação do embrião, né, no caso do bebezinho. E aí, com o decorrer do tempo, né, da vida, principalmente da mamãe e do bebê, vem o momento da gravidez e do nascimento desse indivíduo, né, dessa pessoa. Então, o aparelho reprodutor, mais uma vez eu digo, é um sistema reprodutor de órgãos dentro de um organismo. Para deixar mais claro para vocês, existem órgãos internos e órgãos externos, tanto do aparelho reprodutor masculino quanto do aparelho reprodutor feminino, tá bom? A gente vai entender um pouco sobre esses aparelhos. Então, o sistema reprodutor, gente, os principais órgãos do sistema reprodutivo humano incluem o pênis e a vulva, né? E as gônadas produtoras dos gametos, os testículos que produzem o espermatozoide, sistema reprodutor masculino, e os ovários que produzem os óvulos, né? Que no caso é o sistema reprodutor feminino. Ambas as células, né? Tanto o espermatozoide quanto o óvulo, fecundam-se assim para formar um novo organismo, né? Então, bem como uma série de órgãos internos também, ou seja, existem os órgãos internos e os órgãos externos, que a gente vai falar para vocês já já. Doenças do sistema reprodutivo humano são muito comuns e difundidas, principalmente doenças sexualmente transmissíveis, as famosas DSTs, mas é uma sigla, né, na verdade, que não é para existir mais no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde deixou de pronunciar o DST como doenças sexualmente transmissíveis para as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, né? Que inclusive foi até um dos temas das lives que a gente fez pelo Instagram da escola, né? Que inclusive eu que administrei essa live. Então, as ISTs hoje em dia, as famosas ou as populares DSTs, né? Então, toda doença pode trazer uma infecção. Então, todo o Ministério da Saúde e tal fizeram com que mudasse essa sigla de DST para ISTs, tá bem, gente? Então, vamos lá, continuando. Então, a gente vai falar logo dos órgãos reprodutores femininos, né? Então, o aparelho reprodutor feminino humano, ele é localizado principalmente no interior do corpo e ao redor da região pélvica, contribuindo para o processo da reprodução. O sistema reprodutivo feminino humano contém 3 partes principais. Professor, então, os aparelhos, digamos, os órgãos principais do sistema reprodutor feminino são a vagina, o útero e os ovários? Na teoria, sim, gente. Só que, obviamente, existem diversos outros tipos de órgão dentro ou no interior pélvico da região, né, da região pélvica feminina, né? Mas os 3 principais, por exemplo, a vagina, o útero e os ovários. A vagina ela atua como receptor de espermatozoide, ou seja, ela que capta, ela que armazena, digamos assim, o recebe, né, os espermatozoides para poder encaminhar até ter o encontro, perdão, com o óvulo, certo? O útero, ele abriga o desenvolvimento do feto a partir do momento que o espermatozoide e o óvulo eles fecundam. Então, essa célula unidas, tá, pelo espermatozoide e o óvulo, ela forma o zigoto. Então, o zigoto é encaminhado lá para a parede do útero, para o neném ser formado, no caso, o embrião, tá, gente? E os ovários, eles produzem os ovócitos da fêmea, ou seja, os óvulos, as células reprodutoras femininas, no caso, são formadas
pelos ovários, né? Ou são produzidas pelos ovários. Então, as três principais: a vagina, que serve como certo receptor de espermatozoide, o útero, que abriga o embrião, abriga o nenenzinho, e os ovários, que produzem os óvulos da mulher, né? Do sexo feminino, seja do ser humano mulher, seja do ser vivo, como uma gatinha, o cachorro do sexo feminino, enfim, por aí vai, certo, gente? Dando continuidade, deixa eu passar o próximo slide. Aqui a gente tem, por exemplo, a estrutura anatômica do sistema reprodutor feminino, né? Nessa imagem aqui explica muito bem os principais órgãos. Como falei para vocês, existem diversos tipos de órgãos dentro, ou seja, no interior do organismo do sexo feminino. Porém, os três principais, como falei para vocês, a vagina, o útero e o ovário, né? Aqui a gente vê o útero, as tubas uterinas, os ovários direito e esquerdo, o colo do útero, a vagina, principalmente, enfim. Então, a vagina, como falei ainda há pouco para vocês, é um canal que faz parte do órgão sexual feminino dos mamíferos, parte do aparelho reprodutor, atuando como receptor de esperma, né? A gente tem também como um órgão principal as tubas uterinas, as trompas de Falópio, né? Como muitos preferem chamar trompas de Falópio, né? As tubas uterinas, mas enfim. Elas são um tubo par que se implanta de cada lado no respectivo ângulo látero superior da tuba uterina-sútero, certo, gente? E se projeta lateralmente, representando os ramos horizontais, do tubo. Então são digamos assim, órgãos, digamos assim não, são órgãos importantes, tá, gente? Onde são par, existe uma tuba uterina do lado direito e uma tuba uterina do lado esquerdo, né? Professor, no caso, a mulher vem a tirar uma das suas trompas de Falópio, uma das suas tubas uterinas, ela tem a capacidade de engravidar ainda? Sim, da mesma forma que ela possa estar fazendo o famoso ligar, né, das trompas, digamos assim, ou se caso a mulher tenha só apenas um ovário, ela tem a capacidade de engravidar? Tem, gente. Os ovários, eles estão justamente ali para formar e manter e criar, digamos assim, as células, no caso os óvulos, né? Então, mesmo que a mulher tenha apenas um ovário, ela tem sim a capacidade de engravidar. É difícil? É. No caso, ela precisa passar por um tratamento, precisa passar por uma observação médica e tal, no qual ela possa estar fazendo com que essas células, no caso os óvulos, possa sim ser uma célula boa, uma célula sadia para o encontro de um espermatozoide, né? E aí sim a formação de uma fecundação, tá bem? Deixa eu passar aqui. Os ovários, como falei ainda há pouco para vocês, é um órgão par, também comparável a uma amêndoa, com aproximadamente 3 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura e 1,5 m de espessura. Ele está situado por trás do ligamento largo do útero e logo abaixo da tuba uterina. Então, os ovários, gente, nada mais é do que o que formam ou que criam as células do sistema reprodutor feminino, né? No caso, os óvulos. Então, os ovários têm essa capacidade e sua principal função, obviamente, é fazer com que essas células, no caso, os óvulos, sejam umas células boas, células sadias, para chegar ao momento de uma possível fecundação, tá bom? Professor, então os ovários formam os óvulos, né? Obviamente, mas essas células, no caso, a mulher não quer engravidar, essas células, o que é que são feitas com essas células? É bem simples. Então, como toda mulher, então a maior parte das mulheres, né, tem aquele ciclo e aquela semana infeliz, né, digamos assim, de menstruação. Muitas falam dessa forma, mas é um momento no qual é natural, é da natureza feminina, do sexo feminino, né? Então, se os óvulos não tiver sido fecundado, esses óvulos vão ser o que? Descartados junto com a parede do útero, né? Por isso que vem a menstruação, vem o sangramento, porque são células mortas que, na teoria, né, não vão servir para nada, né? Porque não teve a fecundação, então, obviamente, vem a menstruação junto com as paredes do útero, né, dissecadas, né, secas, descascadas, por isso às vezes dores abdominais, né, cólicas terríveis, enfim, a mulher vive sensações diferentes de humor, dores nos seios, enfim, são
como é que eu posso falar para vocês, sintomas, né, digamos assim, de células mortas, como principalmente os óvulos, e a parede do útero sendo dissecada, tá bom? O útero, que é uma das partes também importantes do aparelho reprodutor feminino, ele é um órgão oco, inclusive é um tipo de músculo liso, onde cabe alguma coisa. Quando a gente se refere a um órgão oco, é porque tem a capacidade de guardar alguma coisa. Então ele guarda quem? O neném lá dentro. É ímpar, mediano, tem a forma de uma pena invertida que emerge do centro do períneo, que é um conjunto de músculos, né, que fica ali próximo da região anal e a região uterina, para o interior da cavidade pélvica, né, a região pélvica da mulher. E o útero está situado entre a bexiga urinária, que está para frente, e o reto, que está para trás. A parte superior ao istmo recebe o nome do corpo do útero, e a inferior constitui a cervix, no caso, o colo do útero. Nessa imagem vocês observam muito bem todo o aparelho, né? Tem as tubas uterinas, os ovários, o útero, a vagina, e ao centro vocês observam o colo do útero. Na parte inferior tem o ósteo externo e o mais acima o ósteo interno. E nessa linhazinha vermelha tem um istmo, que é o canal, digamos assim, mediano, né? Que fica entre o útero e o colo do útero. Tá bom, gente? Continuando. A localização, como já foi mostrada para vocês, o útero que está nesse círculozinho aí azul, ele está localizado atrás da bexiga e na frente do reto, né, da parte final do intestino grosso, ok? E a parte agora, a gente vai falar do sistema reprodutor masculino, bem mais complexo, digamos assim, tem mais órgãos do que o aparelho reprodutor feminino. Então, gente, o sistema reprodutor masculino ele é formado pelos órgãos internos e externos. Eles passam por um lento amadurecimento, concluindo-se na puberdade, ou seja, quando as células sexuais ficam disponíveis para originar outros seres. Então, os órgãos reprodutores masculinos, ele tem, digamos assim, um certo amadurecimento a partir do momento que a criança, né, passa daquela fase de criança à fase de pré-adolescência ou adolescência mesmo, onde aí sim, né, já tem aparecimento de barba, de bigode, a voz já engrossa, né? Pode inclusive já ter espermatozoide já bom, no caso, para uma possível fecundação, se caso venha a ter o ato sexual, né? E então, gente, os órgãos reprodutores masculinos é devido à nossa testosterona, né? Que é também um tipo de célula do aparelho reprodutor masculino. Vamos conhecer os principais órgãos desse aparelho. Aqui a gente tem a bexiga, assim como aparece também no aparelho reprodutor feminino, tem a vesícula seminal, a próstata, o canal diferente, que é o canal onde leva o espermatozoide até a saída, né? Tem o epidídimo, o testículo, que é uma bolsa no qual produz os espermatozoides, tem a uretra e também todo o corpo peniano, ou seja, existem órgãos internos e alguns órgãos externos, como por exemplo o epidídimo, o testículos, a uretra e também o corpo peniano. Vamos entender aqui. A vesícula seminal, o que é que ela é? São duas bolsas membranosas, lobuladas, colocadas dentro do fundo da bexiga e o reto, obliquamente acima da próstata, né? Como vocês observam aí na imagem. Que elabora um líquido para ser adicionado na secreção dos testículos, tem cerca de 7,5 centímetros de comprimento. Então, o líquido secretado pelas vesículas seminais normalmente constitui 60% do volume do sêmen. Então, para deixar bem claro para vocês, esse líquido, né, para muitos que ainda têm dúvida, professor, quer dizer que aquele primeiro líquido no momento do ato sexual, na ejaculação, aquele líquido já pode engravidar, já pode ter uma fecundação. Repito mais uma vez, pode, gente. Porque esse líquido ele é formado 60% pelo sêmen, ou seja, querendo ou não, tem espermatozoide ali. Então, tem muita gente que leva ao pé da letra. Não, ali é apenas a lubrificação do canal para a saída do espermatozoide. Então, esse líquido ele já tem espermatozoide no qual pode ter sim, ou melhor, pode sim ter uma possível fecundação, tá bom? Esse líquido, no caso, é formado por quem? Pela vesícula seminal. Próximo slide. O canal diferente, como eu estava falando agora pouco para vocês, ou o ducto diferente, ele é um longo e fino tubo par,
de paredes espessas, o que permite identificá-lo, inclusive, né, facilmente pela palpação, por se apresentar como cordão uniforme, liso e duro, né, o que distingue dos elementos que o cercam. Então, o homem que quer fazer cortar, né, digamos, o canal diferente para não ter mais nenenzinho, é simples, é só ele cortar esse canal diferente ou esse ducto diferente que ele não vai ter mais produção, né, ou reprodução de organismo, né, de criancinha, de neném. Então, a partir do momento que o homem faz esse processo cirúrgico de cortar o canal diferente, ele evita, né, digamos assim, ele faz com que o organismo dele evite uma possível ejaculação com o espermatozoide para chegar a ter uma possível fecundação com a fêmea, tá bom? A próstata, né, que é um tipo de glândula, gente, desculpa no gritinho aqui, é os vizinhos aqui do lado. Então a próstata é uma glândula presente no corpo do homem. Essa glândula começa a se desenvolver, aumentando de tamanho durante toda a adolescência, devido à ação da testosterona, que também é uma célula hormonal do corpo masculino, até chegar ao seu tamanho médio, que é de entre 3 a 6 centímetros, tendo como sua maior função no organismo produzir parte do líquido que forma o esperma, ou seja, o espermatozoide, ajudando a alimentar, assim, a proteger os espermatozoides. Professor, quer dizer que os testículos não é eles que produzem os espermatozoides? Sim, é algo que eu vou falar já já para vocês. O testículo, gente, ele produz sim os espermatozoides, só que esses espermatozoides ele encaminham, né, pelo canal diferente até lá na próstata. Então a maior parte dos espermatozoides estão concentrados lá na próstata, onde tem, melhor, onde essa glândula começa a desenvolver, aumentando, né, com o passar do tempo, devido à testosterona. Então esse líquido que é produzido dentro da próstata, né, a parte líquida, forma os espermatozoides, ajudando a alimentar e proteger principalmente esses espermatozoides para sair de uma forma boa, se é que vocês me entendem, né? Professor, como assim de uma forma boa? Uma forma onde os espermatozoides possam atingir, entre aspas, o alvo principal, que seria o óvulo, né, no momento da fecundação. Então, que ele possa ter forças, digamos assim, com sua caudazinha para chegar até o momento do encontro ao óvulo, ok? Deixa eu ver aqui, pronto. O pênis, né, que é a parte peniana, que é um tipo de órgão externo, um órgão para fora do organismo, digamos assim, né? Então o pênis ele é um órgão erétil e copulador, ou seja, reprodutor masculino. Ele é representado por uma formação cilindroide que, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se prende à região mais anterior do períneo e cuja extremidade livre é arredondada. Quando a gente fala dessa região mais anterior do períneo, gente, a gente se refere a um conjunto de músculos próximo à região anal e à região dos testículos, né? E aqui do lado direito de vocês existe a glande, que é a cabeça peniana, existe todo o corpo esponjoso, o corpo cavernoso e a raiz peniana, né? Que é ali próximo desses músculos que eu falei para vocês, tá bem? Do períneo. O epidídimo, né? Estende-se longitudinalmente na borda posterior do testículo. Ele apresenta uma dilatação superior que ultrapassa o polo superior dos testículos, que é denominado cabeça, assim coletando e armazenando os espermatozoides produzidos pelo testículo, estando presente em todos os amnióticos do sexo masculino. Então o epidídimo ele serve como um copulador, né, digamos assim, onde ele se guarda ou encaminha os espermatozoides tirados dos testículos até a próstata. Então existe todo esse caminho, todo esse trajeto, né, do caminho do espermatozoide dentro dos testículos, o epidídimo quase não sai, passa pelo canal diferente até a chegada da próstata e depois, né, que é formado aquele líquido dentro da próstata que a gente falou agora há pouco, para fortalecer o espermatozoide e proteger também, aí sim ele está pronto para ter uma possível fecundação. E é isso, gente. Essa parte do epidídimo, até que queria falar para vocês. Ficou apenas a parte do testículo, que infelizmente aqui deu uma bugada aqui no aplicativo, porém, deixa eu dar só um resumo geral do que ficou claro aqui para vocês. Então, nosso sistema reprodutor, tanto masculino e feminino, dos seres humanos, são
sistemas, digamos assim, importantíssimos, logo porque a gente se refere à produção, à reprodução, perdão, a organismos, né, a sistemas, a aparelhos. Então, tudo isso que a gente falou agora há pouco, tanto do sistema reprodutor feminino quanto do sistema reprodutor masculino, é frisado e é focado apenas para dois tipos de células. Essas células que são produzidas para ambos os aparelhos, tanto do aparelho feminino quanto do aparelho masculino, formam-se essas duas células ou criam essas duas células para assim formar ou ter formações de outros sistemas, tá? Isso serve tanto para nós seres humanos também quanto para os animais, né? Então todos os seres humanos quanto os animais também, né, gente? Eles têm esses aparelhos, né? Professor, quer dizer que a célula de uma gatinha é igual, melhor, a célula reprodutora feminina de uma gatinha é igual à célula reprodutora feminina de uma mulher? Não é igual, mas são bem parecidas. E da mesma forma, a célula do sistema reprodutor masculino de um cachorrinho quanto do ser humano de um homem. Tá? Então existe todo esse segmento a ser seguido, tá? De ambos os sistemas, tanto da mulher quanto do homem, e é algo bem simples de a gente entender, tá, gente? Eu vou encaminhar para vocês essa aula, tá? Onde vocês possam dar uma estudada, possam dar uma lida, e encaminharei para vocês a atividade, uma atividade de 5 questões, mas não hoje, só quando a gente concluir toda essa parte final do sistema reprodutor masculino e feminino, e também na próxima sexta-feira eu vou encaminhar para vocês, perdão, todo o conteúdo, né, voltado para essa aula e falando dos principais métodos contraceptivos, né, espermicidas, preservativo masculino e feminino, as pílulas, o DIU, né, laqueadura, enfim, são processos no qual existe todo uma artimanha, digamos assim, no qual possa evitar uma possível gestação ou também uma possível IST, infecção sexualmente transmissíveis, tá bom? Estudem, leiam, tirem dúvida comigo, qualquer coisa, vocês podem estar mandando no WhatsApp para mim aí, sem nenhum problema. E bom final de semana, bom estudo, cuidem-se, tá, gente? Um beijão, qualquer coisa, o professor tá aqui. Tchau, tchau.